Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo desse canal, mais um react. Dessa vez vamos lá ao BBC News, aquecimento global, 4 afirmações sobre as mudanças climáticas que a ciência desmentiu. Vamos usar esse react como desculpa para falar um pouquinho sobre aquecimento global, mudanças climáticas e sobre as ideias falsas por trás da mudança climática, né? As ideias que geralmente afastam as pessoas de compreender o que é realmente aquecimento global, quais são as mudanças climáticas que estão acontecendo, por que é o ser humano que está fazendo essa mudança e por que é tão importante a gente se conscientizar e mudar politicamente. A grande mudança que a gente precisa é uma mudança estrutural, ou seja, de todos nós juntos, não só das pessoas individualmente, e grande, do mundo. O mundo coletivamente precisaria de alguma maneira mudar as suas estruturas, a sua industrialização, as suas cidades, para que a gente continue vivendo aqui. E isso não é uma mudança utópica, sempre falo sobre isso. Não é uma mudança pensando, vamos salvar o mundo e tudo mais, não. É uma mudança para salvar a gente mesmo. E é uma mudança que a gente tem condição sim de fazer. Os países, o planeta, a gente tem condição sim de provocar essa mudança para conseguir parar com as mudanças climáticas no momento, parar com o aquecimento global, beleza? Mas chega de enrolação, vamos lá pro vídeo. As mudanças climáticas vêm sendo cada vez mais sentidas no planeta, mas nas redes sociais você encontra um grande número de posts negando participação dos seres humanos nessas transformações ou até mesmo negando que elas estejam acontecendo. Há anos, pesquisas demonstram que as mudanças climáticas não são apenas reais, como vêm se incorporando ao nosso dia a dia numa velocidade alarmante. São enchentes e incêndios em patamares. E essa discussão, ela mudou, né? Antes, principalmente no começo do século, ela falou que tem, a repórter, né, falou que tem as pessoas que negam o aquecimento e tem pessoas que negam o antropocentrismo, ou seja, o aquecimento sendo feito com o ser humano no meio de tudo. O ser humano tendo causado o aquecimento, né? No começo do século, no século passado, tinha muito mais negacionistas do aquecimento. O aquecimento era negado. Daí agora, principalmente da década de 10 para frente, em que os relatórios do PCC ganharam muito volume, os dados ganharam muito volume, o aquecimento é inegável na pele das pessoas, as pessoas estão sentindo aquecimento, se voltou. Tem muito mais pessoas hoje defendendo que o aquecimento é natural. Uma das provas disso é aquele professor da USP, que eu esqueci o nome dele, que ele já foi no Nando Moura, já foi até no Jô Soares, é Ricardo alguma coisa. Ele é um professor da USP que ficou muito conhecido por ser um cara que defende que o aquecimento global não existe. Então lá atrás ele falava que o aquecimento global não existia. Hoje, se você for para vídeos dele, se eu não me engano, a última vez que ressuscitaram a figura publicamente foi o Nando Moura, lá para 2019, se eu não me engano. Ele já não nega o aquecimento global. Ele nega que são as atividades humanas. Então você vê que vem uma reformulada do discurso, sabe? Porque o aquecimento global é inegável atualmente. A gente tem dados e mais dados provando que o planeta está aquecendo. E mais que isso, você e eu estamos sentindo aquecimento na pele, né? Então não tem como um cara mais negar. Então ele vai vir falar, não, tá aquecendo, mas isso é um ciclo natural do planeta Terra. Ele ia aquecer mesmo. Se não tivesse seres humanos, ia aquecer de qualquer jeito. O que não é verdade. Mares fora do normal e ondas de calor que levam, por exemplo, as temperaturas na gelada Sibéria para perto dos 40 graus Celsius. Mas os negacionistas continuam com muito espaço e público, e segundo especialistas, informações imprecisas ou enganosas podem atrasar ou impedir a solução do problema. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu falo de 4 afirmações falsas sobre as mudanças climáticas já desmascaradas pela ciência. Primeiro de tudo. Como chegamos à constatação de que a Terra vive um processo de aquecimento desde o fim do século XIX? Diferentes indicadores independentes mostram que a temperatura média global vem subindo desde o ano de 1850, uma elevação de 1,1 grau até os dias de hoje, que aparece em um padrão claro,
quando se observa os principais registros meteorológicos. O aquecimento... E aqui ó, eu sempre falo, que eu sempre gosto de pontuar isso, sempre lembrar que é uma questão de média. Tá vendo aqui do lado? Vou até mudar minha câmera mais para baixo. Aqui são todos os dados de vários tipos de estudos, isso é muito importante, porque aí eu consigo ter um padrão. Eu mostro que, primeiro, os dados principais não estão sendo falseados. Segundo, eu tenho um volume de dados, eu tenho uma média. E essa média, ela é de todos os países que coletam esses dados, a gente faz essa média. Por isso que o número pode parecer pequeno aumentar 1 grau. Só que lembre-se, eu estou falando de uma média global. Pode ser que um país aumentou 10 graus, pode ser que um país 5 graus. E eu tenho aqui, ó, uma curva de média, né? Que sobe, né? Eu tenho uma linha reta, se eu quisesse fazer uma linha reta aqui, que mostra que essa curva, esse gráfico, apesar dele estar variando de ano em ano, ele está apontando para cima. Ele está nitidamente apontando para cima, ou seja, ele está apontando para um crescimento. Apesar de ter ano que a temperatura baixou, tem ano que a temperatura aumentou, mas a temperatura está sempre progredindo para cima. Ela não está ficando numa linha reta. Porque se ficasse numa linha reta, de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, a temperatura está estável. Tem anos que está mais quente, tem anos que está menos frio e tudo mais. Mas, como essa onda, vamos dizer assim, esse gráfico está sempre apontando para cima ou sempre apontando para um aumento da temperatura, né? se traduz em consequências bem amplas. A água dos oceanos está se aquecendo e o nível do mar vem subindo. Isso se reflete também na extinção de espécies de animais e na ameaça ao abastecimento de alimentos, já que as safras ficam incertas. É o caso da atual crise do azeite de oliva, que a minha colega Thaís Carrança abordou em um vídeo do nosso canal. A Revolução Industrial na Inglaterra no século XIX é apontada como um marco do processo de aquecimento, com um aumento considerável na emissão de gases do efeito estufa, caso do dióxido de carbono e do metano. Em menos de 200 anos, a atividade industrial humana causou um aumento de 50% na quantidade de CO2 na atmosfera. A estimativa é de que as concentrações médias de CO2 na atmosfera tenham ultrapassado as 400 partes por milhão. Antes da era industrial, esse indicador era de 228 partes por milhão. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, os atuais níveis de dióxido de carbono são comparados aos de uma era geológica ocorrida há milhões de anos, o Plioceno. Martin Sigert, especialista em geofísica e mudanças climáticas do Imperial College, em Londres, diz que no Plioceno, ocorrido entre 5 e 3,5 milhões de anos atrás, além da quantidade de CO2 semelhante na atmosfera, as temperaturas eram 4 graus Celsius mais altas do que hoje e o nível do oceano estava 20 metros mais alto. E já que estamos falando do passado da Terra... E essa questão do... Por que se fala tanto do gás estufa, do gás, do metano, do gás carbônico? Eles são gases que têm a possibilidade de absorver calor e absorver energia e liberar essa energia em formato de calor. Então eles estão na atmosfera terrestre e formam o que a gente chama de efeito estufa. Por que acontece? A maioria da temperatura solar não era para ficar no planeta, era para ser refletida de volta para o espaço, por conta que grande parte do nosso planeta é água e gelo. E água e gelo refletem muito bem a luz solar. Então, grande parte da luz solar e da energia solar não ficaria no planeta. O planeta, sem o efeito estufa, seria gelado. Seria muito, muito gelado. Só que o que acontece? Esses raios solares que batem e são refletidos, eles não vão todos para o espaço. Alguns ficam presos nos gases carbônicos. Os gases carbônicos absorvem essa energia da luz e liberam o excedente em formato de calor de volta para o planeta, aí mantém a Terra quentinha. Só que acontece, quanto mais gás você tem, mais calor vai ser refletido, mais calor vai voltar para o planeta Terra. Quanto mais calor volta, mais temperatura volta. Se o único agente do planeta que libera esses gases é o ser humano diretamente ou indiretamente, o causa do aquecimento é humano. É um pensamento básico, é ligar dois pontos, tá ligado?
Pô, o que que aquece o planeta? É o efeito estufa. O efeito estufa vem do quê? Gases carbônicos. Pô, quem tá liberando gás carbônico em toneladas e toneladas e quilotons desde a era industrial? Pô, o ser humano. Então acho que o ser humano é do aquecimento. Mas vai ter gente que falar, não, mas a vaquinha, ela libera metano quando ela rota e tudo mais. Tá, quem criou esse exército de vaquinhas que nós temos no planeta? O ser humano. Não existia milhões e milhões de gados antes do ser humano criar esse complexo industrial da alimentação por carne desse jeito. Ah, tá falando que tem que virar todo mundo vegano? Não tô falando que tem que virar todo mundo vegano. Tô falando que a gente não precisaria ter um país igual o Brasil, onde você tem mais vaca do que ser humano, tá ligado? Terra. Então, diretamente ou indiretamente, a população de vaquinhas não seriam desse tamanho se não fosse a ação do ser humano. O ser humano age direto e indiretamente no aquecimento do planeta. Um argumento muito falado é de que, como o planeta já passou por períodos tão ou mais quentes do que os atuais, esse aquecimento é um processo natural. Mas isso não significa que o aquecimento atual siga essa mesma lógica. Desde que a Terra existe há 4,6 bilhões de anos, o clima global passou por períodos naturais de aquecimento ou resfriamento. A nossa espécie, Homo sapiens, surgiu há 350 mil anos mais ou menos. Sabemos que ocorreram várias eras glaciais muito antes da existência dos humanos. Nós já tivemos um período de 300 milhões de anos, seguidos de neve e gelo, e também um período de temperaturas bem elevadas, 34 milhões de anos atrás, quando até crocodilos circulavam pelo Polo Norte. Entre os fatores de mudanças naturais estão o aumento ou a redução na atividade vulcânica e na radiação solar, entre outras causas de modificação do clima global. Uma dessas mudanças naturais ocorreu, digamos, bem mais recentemente, o intervalo entre os séculos XIV e XIX. Os cientistas chamam esse período de a Pequena Era Glacial, quando os glaciares das montanhas se expandiram devido a um declínio global das temperaturas, algo que provocou mudanças sociais gigantescas no mundo. Mas como sabemos que dessa vez as mudanças climáticas têm como principal vetor a influência do homem? A ciência do clima envolve dados de oceanografia, meteorologia, química, física e biologia. Os modelos conseguem, analisando padrões, separar o que seria causa natural e o que foi a mão da humanidade. E os dados mostram que a concentração de CO2 preso na atmosfera aumentou dramaticamente nos últimos 150 anos, período em que os humanos começaram a queimar mais carvão, petróleo e emitir gases com efeito estufa. Isso levou os especialistas a concluir que este padrão de aquecimento global não poderia ter uma causa natural. Segundo dados publicados pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a temperatura da Terra aumentou em média 0,08 graus Celsius por década desde 1880 até o presente. E esse aumento é em grande parte impulsionado pelas últimas 4 décadas. Os 10 anos mais quentes registrados ocorreram todos desde 2010, sendo de 2023 o mais quente de todos. 2023 também é o primeiro ano a subir cerca de 1,4 graus Celsius acima dos níveis pré-revolução industrial, segundo a Organização Meteorológica Mundial. E você vê, outra coisa que valida bastante isso, é você ver que os efeitos climáticos que deveriam baixar a temperatura acontecem e a temperatura não baixa. Então, por exemplo, a gente tem os efeitos oceânicos Laninho e Laninha, e aquecimento ou resfriamento do mar. Quando tem uma laninha, que é resfriamento, a temperatura devia baixar. E não abaixa mais. Quando tem um El Ninho, aumenta, daí não entra no cálculo. Você tem também a questão das tempestades solares e a liberação de energia para o Sol. O Sol pode ter mais manchas ou menos manchas e liberar mais ou menos energia solar para cá. Quando tem menos energia, a temperatura devia baixar. A temperatura nossa deveria baixar, deveria ser um ano mais frio. E não é. Continua sendo mais quente. Você vê que até as mudanças naturais não influenciam como deveriam influenciar no planeta. E a segunda coisa também é o tempo, né? Essas mudanças climáticas, elas não são rápidas, tão rápidas assim, geralmente. A questão do ser humano também envolve isso, porque o ser humano,
ativa muito rapidamente uma mudança climática, porque ele vai produzindo de uma maneira, ele vai mudando o ecossistema de uma maneira muito, muito rápida. Entre aqueles que questionam as mudanças climáticas, existe a ideia de que o nível do mar permanece o mesmo. Os principais institutos científicos do mundo apontam dados que desmentem essa ideia. A NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos, monitora os níveis dos oceanos através de medições de satélite desde 1993. Essas observações demonstram que houve um aumento de mais de 100 milímetros no nível do mar desde aquele ano. Em 2022, o nível médio do oceano estava 101,2 milímetros acima do nível médio de 1993, segundo a medição. E quando olhamos para os últimos 100 anos, com base em registros anteriores, o nível médio do mar já aponta para uma elevação entre 160 e 210 milímetros. A causa apontada é o derretimento de geleiras e mantos de gelo, que aumentaram o volume de água nos oceanos. Além disso, a água tem a propriedade de se expandir quando aquecida, o que também afeta os níveis de inundação dos mares. Assim como o aumento das temperaturas na superfície, a elevação do nível do mar também ocorre numa velocidade rápida, fazendo com que as populações costeiras fiquem vulneráveis a inundações. Um exemplo citado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos é que as inundações da maré alta nos estados costeiros americanos estão entre 300% e 900% mais frequentes atualmente do que foram há 50 anos, o que também foi influenciado por mudanças da terra devido à erosão e bombeamento de petróleo e águas subterrâneas. E a gente vê isso, cara. Quem fala que o nível do mar não tá. Eu queria ver o cara que nega o nível do mar aumentando e falar pra uma das ilhas, ou, por exemplo, Tuvalu, ou várias outras ilhas que, cara, estão com risco de ser invadidas pelo mar. Já tem ilhas que já tem previsões de que não vai ter jeito. Vai ser invadida e as pessoas vão ter que sair de lá. Tem ilhas que já, tipo, já tá. Partes da ilha já afundou. E pessoas tiveram que sair de lá. Quero ver essa pessoa afirmar. Tipo, você pode pesquisar, inclusive pode jogar no Google. Não precisa acreditar em mim. Já tem ilhas sofrendo com isso. Já tem ilhas que, não à toa, toda a conferência do clima tem agentes dessa ilha indo pedir, pelo amor de Deus, para a comunidade internacional, para a comunidade que está na ONU, pelo amor de Deus, mudarem seus planos de cidade, de civilização, pararem de utilizar gases de efeito estufa, pararem de usar energia fóssil. As pessoas vão lá implorar, e não é porque, nossa, elas foram contratadas pelos Illuminates, não, é porque a ilha delas está afundando. Ela vai perder o país dela por conta de países muito longe dela que ficam queimando combustíveis fósseis. Coisa que elas nem têm culpa, tá ligado? Nas redes sociais, alguns posts falam que as mudanças climáticas são um problema dos países desenvolvidos, ou que é uma conspiração dos países ricos para impedir o crescimento das economias em desenvolvimento. As emissões de gás de fato se originam principalmente nas nações mais ricas ou economias industrializadas, como Estados Unidos, China, Reino Unido e outros países europeus. Mas a realidade é que se trata de um problema global com consequências desiguais. Ou seja, as consequências climáticas estão afetando mais os países em desenvolvimento, os que menos contribuíram para criar esse cenário. Centros de pesquisa climática como a NASA alertaram que ondas de calor sem precedentes, tanto em terra como nos oceanos, estão por trás da maior frequência de incêndios florestais, secas prolongadas ou inundações devido a furacões e chuvas torrenciais. E o Fundo Monetário Internacional alertou em 2022 que os países mais pobres enfrentam maiores riscos e têm menos possibilidades de adaptação às alterações climáticas. Assim, cresceu a pressão para que os países mais ricos financiem ações que reduzam o impacto da sua atividade industrial no ambiente, ao mesmo tempo que ajudam os países em desenvolvimento a lidar com os danos já causados. Mas encarar a realidade de frente é vital para todos nós. É isso, diz aqui no comentário pra gente se você tem encontrado desinformação sobre as mudanças climáticas por aí nas redes sociais. E se você gostou do vídeo também. Obrigada e até a próxima. Isso cara, essencial pro Brasil, por exemplo. O Brasil é um país de desenvolvimento e é um país que, cara, tem a chance de se desenvolver de uma outra maneira porque possui muitas riquezas naturais
naturais não no sentido de minérios e combustíveis fósseis. A gente tem a possibilidade de produzir riqueza de outra maneira, através de tecnologia, através de medicina, através de alimentação, através de um monte de coisa, sabe? Só que a gente vê que muito da nossa elite ainda tá nessa cabeça de industrialização do século passado, ou tá na cabeça do agronegócio, do consumo primário, e não vê que o pensamento a longo prazo não tem que ser esse. Se for esse, eles vão se autodestruir. Essa que é a grande questão, desculpa. O café da manhã voltou aqui. Essa que é a grande questão. Eles não percebem que estão se autodestruindo ao não financiar um tipo de economia diferente e ao não financiar um tipo de estrutura de desenvolvimento diferente. Porque tem que ter um novo tipo de estrutura de desenvolvimento. Então, o governo atual erra muito ao não articular politicamente a desistência da, da exploração de petróleo na Amazônia, por exemplo, na região norte, não nega ou não negociar com o agro algum tipo de regramento dos novos desmatamentos, ao financiamento desses desmatamentos e a da mineração, erra ao não conseguir articular politicamente a questão do marco civil, a questão das terras indígenas. Então o governo atual está errando muito ao não investir nessa questão da sustentabilidade. Porque aposta nessa questão da exploração, porque eu entendo que a exploração de combustíveis fósseis realmente a curto prazo vai ser muito bom. Mas a questão é a longo prazo. A curto prazo é um bom dinheiro, é um bom desenvolvimento, é rápido. Vem, ó, vai gerar emprego pra caramba naquela região. Mas e daqui 30 anos, daqui 20 anos, daqui 50 anos? A questão agora é pensamento a longo prazo. E é isso que a gente tem que cada vez mais cobrar dos nossos governantes e cobrar daquelas pessoas que querem ser os governantes, querem ser eleitas. Pensamento a longo prazo que envolva aquecimento global, mudanças climáticas e tudo mais. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, de curtir, de comentar e de compartilhar. Se você não é inscrito, considere se inscrever. Tem vídeo quase todo dia aqui. Até uma próxima e